A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga em Cristo, Bispa Rosemar, amém? Nós vamos falar hoje do círculo de oração. Irmãos, o círculo de oração foi um marco na história da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? E esse trabalho nasceu no dia 6 de março de 1942, há muito tempo atrás, né? E pela irmã Albertina Bezerra Barreto, né? Essa senhora que agora ela se viu na necessidade de estar orando, né? Pela sua filha, né? Zuleide. E ela viu essa necessidade de estar orando pela essa menina Zuleide, que ela não falava, quando não andava, que foi desenganada pelos médicos, que os especialistas disseram que ele ia viver até 8 anos de vida só, né? E como toda mãe, nós temos fé. E essa mulher teve fé, e ela reuniu ali, né, mulheres de oração para que viesse estar fazendo esse juntamento, esse agrupamento de clamor a Deus, né? E foi no dia 6 de março que isso aconteceu, né, na Casa Amarela. Sete irmãs se prontificaram a estar orando juntamente com a irmã. Coisa boa é quando você tem alguém para orar com você. Coisa boa é quando você tem alguém para poder contar suas necessidades, essa pessoa, em vez de espalhar, ela vai orar. E essa irmã Albertina, ela teve, né, essas 7 irmãs que começaram a clamar, né? E instantaneamente o milagre não veio na mesma hora. Eu quero dizer para você que o milagre não vem quando você quer, o milagre vem quando você necessita. E houve uma necessidade ali daquela menina, né, que é acometida agora de sem falar, sem movimentos, movimentar, né? E Deus, ele começou a trabalhar através daquelas orações. Então, o ciclo de oração nada mais é, né, do que um ajuntamento, é um círculo. Só se pode formar o círculo, né, se tiver muitas pessoas, né? Uma pessoa sozinha consegue fazer um círculo? Não consegue. Então, o círculo de oração é formado com mais de uma pessoa. Então, ali, aquelas mulheres se reuniram, oraram, aquelas reuniões eram constantes, né? As reuniões eram tão alegres que começavam às 7 horas da manhã e terminavam às 5 da tarde. A gente não tinha vontade de sair de dentro da igreja, até essas irmãs, né, daquela época, porque o serviço do Senhor era muito forte naquela época. Irmãos, eu quero dizer que o ciclo de oração, ele fortalece muito a igreja. Não só a igreja, mas como todo o corpo em si, né? Como a cidade, o estado, né? Podemos dizer o planeta também, porque o ciclo de oração é algo muito poderoso. E aquelas irmãs se reuniram para esse trabalho. Então, hoje em dia a gente se vê, né, trabalho de círculo de oração, e muitas pessoas não entendem o chamado do círculo de oração. Para estar no círculo de oração, a primeira coisa que você tem que ter é o desejo, o prazer de orar. Tem gente que não gosta de estar no círculo de oração, não gosta de orar, então não tem para que ficar. Mas quem tem o prazer, quem ama falar com Deus, aí está o seu chamado círculo de oração, né? E alguns ainda não desenvolveram esse chamado por conta de não se aprofundar mais, a timidez, né? Mas a mesa de oração é um lugar onde a gente coloca as nossas causas, né? O serviço do círculo de oração é um serviço tão importante quanto de um médico, quanto até mesmo de um enfermeiro, porque ali são colocadas causas impossíveis. Ali na mesa de oração é colocada agora questões impossíveis ao homem, ao médico, ao juiz, mais possível ao Deus Todo-Poderoso, o juiz dos juízes, o advogado dos advogados. Então, se nós estamos atrás da mesa de oração, nós estamos sendo o quê? Comissionadas a executar o papel que Deus nos confiou, né? O papel que Deus te confiou, você dirigente, você regente do círculo de oração, você que tem um chamado de orar e até mesmo fala: Senhor, qual que é o meu chamado? Senhor, por que eu ainda não estou na mesa de oração? Deus, ele prepara o ser humano, a mulher, para estar assumindo, né, essa mesa de oração. Não é assim do dia para a noite. Tem que ter lágrima, tem que cavar poço. E a mesa de oração nada mais é
que o círculo de oração, na verdade, é o pronto socorro de Deus. O pronto socorro de Deus, as irmãs têm que estar bem atentas, têm que estar bem ataviadas, têm que estar cheia da unção, cheia do poder, têm que estar cheia de jejuns, cheia de revestimento do Senhor, para que o milagre venha acontecer, né? Aqui na nossa igreja, nós iniciamos o círculo de oração com o jaleco branco, né? Cada um tem o seu costume, hoje em dia não sei como é nas igrejas, mas aqui nós iniciamos com o jaleco branco, né? Porque representamos a pureza, a santidade, a santificação, né? A veste branca perante o altar do Senhor. A palavra de Deus diz que em todo tempo seja alva tuas vestes, ou seja, o médico, o enfermeiro, quando ele vai entrar em trabalho, ele vai manter o que? As vestimentas branquinha, né? Não tem nenhuma sujeira. Então as irmãs devem estar sempre o que? Bem ataviadas, bem posicionadas, porque nós somos representantes de Cristo na face da terra. Então as irmãs do círculo de oração devem ter a vida no altar, devem orar, devem se consagrar, devem se buscar, né? E lembrando que a mesa de oração agora não é para falar dos seus problemas, mas é para ajudar outras pessoas com seus problemas, é para ajudar, é para auxiliar, né? E ali agora o Senhor, ele preparou a mesa de oração para que você venha se fortalecer. A mesa de oração nada mais é que um fortalecimento espiritual para quem está atrás dela, né? Porque ali você vai passar, mas também vai receber. Você vai passar e você vai receber automaticamente, porque a Bíblia vai dizer que Jó, o cativeiro dele mudou quando ele orou pelos amigos dele. Quando ele clamou pelos amigos dele, o cativeiro dele mudou. Muitas das vezes nós vamos ser curadas, tratadas, saradas, quando a gente orar pelas pessoas, quando a gente orar pelos nossos amigos, quando a gente orar pelos nossos amigos, nós vamos ser sarados, nós somos tratados quando a gente ora pelo nosso próximo. Então o papel da minha oração é muito fundamental dentro de uma igreja. A coluna é o que sustenta a igreja, é a oração. O que sustenta a igreja é o falar com Deus. Mas hoje em dia muitos não querem falar com Deus, muitos querem usurpar esse tempo, né, que é de falar com o Senhor através de louvores, né? Nada contra louvor, a gente louva também o Senhor, só que a gente prioriza o palestrar com Deus. Coisa boa é quando o homem e a mulher têm um palestrar com Deus diferente na terra. Então você está entendendo? Se o Senhor ainda não te levantou para esse chamado, se prepare, porque você não vai ficar só esquentando o banco. Deus vai te colocar atrás de uma mesa de oração para que você venha falar do amor dele, para que você venha executar. Eu estou falando aqui da minha igreja. Nós iniciamos o círculo de oração com 3 louvores, a oração, né? Onde as irmãs oram de joelhos dobrados, clamando ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma vai passando o microfone, né? Então cada uma ora 15 minutos e logo após a gente se levanta com o Pai Nosso e nós iniciamos o louvor da harpa, 3 louvores da harpa. Por que da harpa? Porque os louvores da harpa, eles foram inspirados com dores, né? Foram criados no momento de tribulação, e é os louvores que o Espírito Santo ele se agrada também. Mas você pode louvar o louvor que você sentir na tua igreja. Mas aqui na nossa igreja nós louvamos 3 louvores da harpa e damos uma palavra introdutória, uma palavra inicial, né? E logo após a gente dá oportunidade para orações específicas. O que é essas orações específicas, né? Vamos orar agora pelos enfermos, pelos presidiários, pelas pessoas que estão fracas, né? E logo após o momento da oferta, ofertário, e a palavra-chave, né? Que é a palavra que vai destrancar, destravar, né? O mundo espiritual, a vida das pessoas. E ali depois a gente dá os avisos, né? E se Deus der algo durante o trabalho da mesa de oração, nós iremos passar para as mesmas pessoas. Se for em particular, nós iremos passar também em particular, mas a gente faz assim. Então a mesa de oração nada mais é um revestimento de poder. É coisa muito séria quando a pessoa coloca a vida dela ali naquela mesa, ela está confiando que o Senhor vai fazer e está confiando que ali atrás daquela mesa tem mulheres de Deus, tem homens de Deus guerreando pelas suas causas, né? É bom lembrar que a gente tem que estar orando em todo o tempo, né?
Em todo tempo nós temos que estar na vigilância e ensinando o povo a orar também. Ensinando o povo a dobrar os joelhos, né? A calejar os joelhos, a manchar o joelho de oração. É necessário que o povo também venha a aprender a orar. Porque uma coisa é a gente estar clamando, mas o povo não clama. Então o povo tem que aprender a clamar, o povo tem que aprender a orar, o povo tem que aprender a entrar em conflitos, em batalhas e guerras espirituais. Nós temos que estar ensinando as vidas. O mundo espiritual não é brincadeira, é real, existe o céu, o inferno, há uma batalha sendo travada, né? Se aquela irmã Albertina ela não tivesse orado, talvez ela já teria perdido a filha dela, né? Ela teria perdido a filha dela, a irmã Zuleide. Mas por a oração, Deus muda o céu, Deus muda a sentença. Elias orou, o que aconteceu? Parou, o tempo parou, o sol parou, né? O relógio de Acais retrocedeu por causa de uma oração. O que é a oração? O poder que a oração tem na vida do ser humano, né? Daniel foi perseguido porque ele orou 3 vezes ao dia, né? Mas Deus livrou ele do poder dos leões, Deus livrou ele, né? Jogaram ele lá, mas um homem que tem a vida de oração, mulher que tem a vida de oração, pode jogar dentro da fornalha. O leão não vai comer, o leão só come quem cheira carne. Daniel não cheirava carne, ele cheirava a essência de Cristo, ele cheirava jejum, ele cheirava oração. Então Deus livrou a ele, né? E muitos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que oraram e Deus mudou a sentença. A Ana também foi uma, né? A qual Deus mudou a sentença dela, ela orava, ela clamava ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e o Senhor mudou a sentença naquela época lá, né? O sacerdote deu ela como embriagada, ninguém entendeu. Aí tem um momento que vai ser assim, ninguém vai entender. Você vai passar luta, você vai ter que estar no ciclo de oração. Você vai passar peleja, você vai ter que estar no ciclo de oração. Você vai passar dentro de casa, o vento, você tem que estar lá na posição que Deus te chamou. Não é passar um vento e falar, hoje eu não vou, não. Uma luta eu não vou ficar postado, meu vento é muito grande. O vento de todo mundo é grande, não é só o seu que é grande. Você tem que estar na posição que Deus te chamou. Você tem que estar no posicionamento que Deus te chamou, né? Você tem que entender que o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu para essa obra, né? Não é a gente que quer estar, é o Senhor que escolhe. É uma importância muito grande você entender e aceitar o chamado de Deus para a tua vida. Não tem como fugir, né? Eu vou fugir, né? Igual aquelas pessoas, não, hoje não quero pregar, hoje não quero louvar. Mas espera aí, desde quando o vaso contém de coleiro? Nós somos servos do Senhor. Servo não faz aquilo que a gente quer, servo faz aquilo que o Senhor ordena. E se o Senhor ordena, nós temos que cumprir o chamado e a missão. Então eu quero deixar aqui que o círculo de oração não é brincadeira, o círculo de oração é coisa séria. Você entrou no círculo de oração, deixa Deus te usar, deixa Deus te tomar, deixa Deus te envolver, entendeu? Seja diferente, pede Senhor campanha de oração. Senhor, que campanha a gente pode entrar, né? Campanha de oração edifica muito a igreja, fortalece o propósito da igreja, né? E sempre que a gente precisar, sempre que a gente precisar, a gente tem que levar o Senhor às nossas necessidades, né? Comunicar aos santos, mas colocar na minha oração. Eu já recebi muita causa, muita vitória através do círculo de oração. Causas que era impossível receber através do círculo de oração. Então você, mulher do círculo de oração, se envolva mesmo nesse trabalho, sobe monte, pega os pedidos, leva para o monte, queima os pedidos de oração. Se alguém te pedir, eu quero oração por tal pessoa, tem um caderninho específico em mãos, tem um caderno específico em mãos e coloca o nome dessas pessoas, né? Leva para a igreja e ora, queima no monte, não fica acumulando, não queima, para que Deus venha destravar a vitória do povo e a sua vitória também. Então é isso aí, né? O ciclo de oração é algo que nasceu no coração de Deus, na vida daquela irmã, Albertina Bezerra, né? O Senhor colocou no coração dela esse ciclo de oração, né? É onde o céu era incendiado, onde Deus descia. Então, se na tua igreja não tem ciclo de oração, pergunta ao seu pastor se pode fazer o ciclo de oração. É muito bom, fortalece as irmãs, reúne, não só irmãs, mas como irmãos também. Tem irmãos também que dirigem o ciclo de oração, mas mais as irmãs que unem-se, né? E Deus garante a vitória para a igreja. E tudo que a igreja precisar, coloque em oração, que o Senhor ele vai conceder vitória para
para vocês, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E falando em oração, eu quero orar por você. Deus, eu glorifico o teu nome por esse momento, Pai, quando nós podemos falar um pouquinho do ciclo de oração. Senhor, o Senhor que tem nos dado experiência a cada dia, a cada momento, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos mantém de pé. Sustenta agora este homem, esta mulher que está ouvindo, Senhor, meu Pai amado, esta voz. Que o Senhor venha dar graça através desse trabalho, que almas venham se render aos seus pés, que venham ter cura, que venham ter libertação, que venha ter salvação, Senhor, acima de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor venha glorificar o teu nome sobre essas vidas e que essas pessoas venham ser impactadas ao entrar pelo ciclo de oração de qualquer igreja, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, essas almas. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus a vida dos irmãos e atenta o chamado do Senhor. Aceita o propósito dele, porque o que ele tem para realizar através do seu de oração é muito grande. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.